interceder? Quando eu me converti ao Senhor, eu não sabia orar. Por que eu não sabia orar? Porque me faltava o elemento básico da oração. E talvez você não saiba orar. Então eu estou te ensinando o que falta para você. Relacionamento intimista com Deus. Quando você tem um relacionamento de intimidade com alguém, ela conhece você. Ela conhece a expressão facial, ela conhece os gestos, e ela sabe o que você está passando, mesmo às vezes que você não diga. E ela compreenderá a sua maneira de expressar. Então eu queria, neste momento de intercessão, convidar você a buscar ter um relacionamento intimista com Deus. A Bíblia diz que a palavra não nos chegou à boca, e Ele conhece. Porém, esse preceito não deve ser utilizado por nós apenas com relação ao poderio e à beleza da santidade e onisciência de Deus. Deus não é onisciente apenas porque Ele sabe. Ele é onisciente porque Ele experimenta. É como se eu pudesse agora sentir o que você está sentindo, mas eu não posso, mas Deus pode. Por isso que nós intercedemos, irmãos. Nós não intercedemos para criar um momento litúrgico no culto. Nós não intercedemos para cantarmos uma canção. Nós intercedemos para que a igreja seja levada a esse momento intimista com Deus. O que conta nesta vida é o nosso relacionamento com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer estas palavras que eu quero que você acompanhe agora em Romanos 5. E ele diz no verso 2: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Eu vou ler de novo. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Deus não dá a ninguém a sua glória, exceto aos seus filhos. No único momento bíblico onde Deus compartilhará da sua glória, é com aqueles que Ele salvou lá na cruz. E é por isso que nós intercedemos. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e que você orasse por alguém agora, porque por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça de orarmos, e agora nós vamos desfrutar desta segurança e alegria de orar. Eu queria que você orasse com a sua fé agora, crendo que talvez aquele que não se converteu vai se converter, crendo que aquele que ainda não conseguiu um momento espetacular na sua vida, terá então agora, através da sua oração, a realização do espetacular de Deus na vida dele. Eu quero que você ore, porque nós, como igreja, temos que orar e clamar ao Senhor. Nós desfrutamos desta alegria de poder orar, enquanto o ministério de louvor estará entoando uma canção que nos embalará na nossa oração. Eu quero que você ore, que você esteja colocando a sua família, a vida desta igreja, a vida deste ministério pastoral, a vida dos teus vizinhos, dos teus irmãos, dos teus amigos, a sua própria vida diante do altar do Senhor. Ao final da canção eu voltarei aqui para orar com aqueles que desejarem uma oração do pastor. O que tem de especial na oração do pastor? Nada, a não ser a comunhão preciosa dos santos, onde eu me uno a você em oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos e intercedamos ao Senhor. A terra passa
você deseja receber uma oração agora, coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, porque eu tenho a certeza, a convicção que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo para Ele. Se aquilo que você está pedindo para Ele está de acordo, está em concórdia com a vontade dEle. E eu oro com você assim: Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, abençoa este povo agora. Dá a eles a bênção que eles precisam, dá a eles o sustento que eles necessitam. Sobretudo, ó Deus, o Senhor que pela Tua graça sempre nos ouve, quebranta os seus corações. Não os deixe perder o foco de Ti, não os deixe deixar a humildade, mas que eles possam servir ao Senhor, que eles possam receber de Ti a graça, a alegria e o cuidado, e que o Senhor transforme toda e qualquer dor em testemunho para a honra e glória do Teu nome. Talvez pessoas em pé neste lugar têm causas impossíveis para nós, não para Ti. Talvez desejos reprimidos no coração, talvez, ó Pai, coisas que eles não podem nem compartilhar conosco, porque os fere tanto. Pai de amor, nós pedimos agora, usa deste momento na história para criar o novo, para renovar todas as coisas, para ligar o que está partido, para, Senhor Deus, desfazer o que precisa ser desfeito. Sonda e conhece os nossos corações agora, Espírito Santo de Deus, e dá a cada um de nós segundo a Tua boa e perfeita vontade. Agrada-te de nós, intercedemos assim: agrada-te de nós, ó Pai, agrada-te de nós, Senhor, o nosso coração, ó Pai, olha o nosso coração, Senhor, e dá a nós o que precisamos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos fazer só o coro dessa canção de novo?
Vamos cantar? Queria convidar você, toda a igreja, a colocar-se em pé. Pode cantar, Flávio. Declare isso. Declare isso. Não para mim, não para o ministério de louvor. Diga isso para Deus. Adore ao seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós amamos o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Com todo o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar. Que nesta noite, mais do que nunca, o Senhor quebrante a sua vida e que nós saiamos daqui todos abençoados pelo poder de Deus. Que não haja em nós multidões de palavras, mas que nossos lábios possam adorar e bendizer ao Senhor. Nós estamos no mês de novembro e temos esta missão de falar sobre quando eu e você lançamos mão no arado. E a gente sabe que essa é uma igreja trabalhadora que tem lançado a mão no arado. E à medida que lança a mão no arado, sente as suas dificuldades. Não é fácil servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é para molengas, não é para gente sem esperança. Servir ao Senhor é para gente de força. Por isso que Salomão ele diz que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequenina. Ele está constatando que o trabalho é árduo, é difícil. E por isso, nós queríamos que os irmãos estivessem, através dessa palavra, entendendo que Deus está confortando. Não sei o que aconteceu, se estava funcionando a TV, apagou ali. Então eu vou virar um pouquinho para vocês aqui. E o tema de novembro é: sua voz encoraja-nos a prosseguir. O que vai nos encorajar a prosseguir, irmãos? A voz de Deus. Voltou, hein? Você está abençoado, hein? Se fosse... Depois o irmão Ari vai orar por você aqui, vai impor as mãos. Voltou. Segura aí, você vai fazer igual Moisés agora, vai ficar segurando até acabar o sermão. Então, sua voz encoraja-nos a prosseguir. O que eu e você precisamos ouvir para sermos encorajados? A voz de Deus. Se porventura, irmãos, vocês deixarem de escutar a voz de Deus, é possível que a sua coragem seja diminuta, que você vá perdendo forças. Então, nesta noite, através do texto sagrado, 2 Coríntios, essa carta tão especial que o apóstolo enviou a uma igreja que tinha alguns problemas, mas da qual Paulo amava profundamente e dedicava suas orações. Então nós vamos entender que existe uma voz que talvez vai te encorajar nesta noite. Talvez, por quê? Porque Deus santo e justo necessita que eu e você escutemos Ele.
O ministério profético foi um ministério iniciado por Deus, e ele consistia em que o povo ouvia a voz do profeta, e o profeta era o estabelecimento da voz de Deus. O ministério profético vai perdurar até quando? Até o nascimento do sumo profeta. Quando o sumo profeta nasce, o ministério profético deixa de ser necessário. Por quê? Porque a profecia alcança o seu estágio máximo, o seu apogeu. Quem é o apogeu da profecia? Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então agora não precisamos mais ouvir um interlocutor humano, porque temos as palavras do próprio Cristo. Então que voz nós devemos ouvir? A voz de Deus, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus envia então os seus discípulos, e ele separa esses 12 apóstolos enviados para construir a sua voz e a sua palavra de verdade. Deixa eu ver, agora se falhar alguma coisa aqui. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Foi? Não. Tenta ver se vai, senão você muda para mim, tá, Pedro? Pode passar o próximo slide quando você vai testando aí. Então, para nós nesta noite, tudo começa do sofrimento ao consolo divino. Então, quando nós escutarmos a voz do Senhor nesta noite, nós vamos entender que tudo vem de um sofrimento para o consolo divino. Em 2 Coríntios 1, 3 e 7, é o texto que eu quero que você abra sua Bíblia e nós vamos ler aqui. Então diz assim, eu estou usando a versão NVT, nova versão transformadora, mas se o irmão tem outra versão, não há nenhum problema, pode me seguir. E ele diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós, por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Verso 7, temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, Pai, nós pedimos agora por esse sermão, que o Senhor fale, ó Pai, ao coração, à alma da Tua igreja, que o Senhor, ó Pai, derrame do Teu poder sobre eles, que eles possam, ó Pai, estar agora com a mente e o coração cativos no Senhor. Deus, sobretudo, Pai, nós pedimos que nós saiamos daqui com as nossas vidas, com os nossos ministérios, com os nossos trabalhos, sendo encorajados pela Tua voz. Que nenhuma voz humana, nem mesmo a nossa própria voz, tenha o poder de nos paralisar. Pelo contrário, que o Teu Espírito Santo fale agora, e que nós sejamos como o dínamo do Senhor, uma explosão de força e coragem, porque no Senhor nós temos crido, Pai. Que possamos compreender que é no sofrimento que o Senhor forja o caráter de Cristo em nós.
e que todos aqui possam realmente saber que o Senhor tem um plano para as suas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Derrubei um monte de água em mim aqui. Diz assim o nosso comentarista da noite, João Calvino. Vamos ler juntos? No 3, 2, 1. Os sofrimentos longe estão de destruir nossa salvação. Antes, ao contrário, são seus assistentes. Então a gente vive hoje uma sociedade acostumada com o bem-estar social. Óbvio que nós procuraremos sempre isso. Quem de nós não vai buscar comprar um tênis para fazer a corrida? Quem de nós, no calor de 37 graus, não quer um ventilador ou um ar-condicionado? Ou, quiçá, os privilegiados, uma piscina, não é verdade? Quem tinha piscina em casa, nem que seja aquela, como é que chama ela? Regan? Né? Foi bênção, não foi? Entrou, e quem não tinha usou até o balde da bacia lá, né? Quando eu era muito pequeno, no interior, lá em Andradina, aqui é interior também, né? Mas lá em Andradina, no Noroeste Paulista, lá esse calor de 37 graus é padrão, é default, entendeu? É 37, no verão dá 42, 45, o asfalto, sem brincadeira, irmãos, sobe aquela fumacinha no verão, e às vezes o piche derrete se for mal feito, né? Então você passa lá, você vai sair para correr no 45 graus, primeiro você não corre, mas você pisa no piche, ele sai, né? E eu me lembro que quando eu era bem pequeno, né, da idade, acho da idade do seu menino, viu, Zé? Minha mãe fazia o quê? A gente não tinha piscina, né? Casa de pobre não tinha piscina, nem a Regan. Então eu ficava onde? Nos baldes. Minha mãe lavando roupa e eu, né, de cuequinha nos baldes, né? Mas refrescava. Passou esse tempo, irmãos. Passou. As gerações são outras. A geração do ar-condicionado, né, do streaming. Está entendendo? E isso está diretamente ligado à maneira de pensar. Nós também. Não fique pensando que você era muito correria, agora você já é Nutella, você não é mais raiz, não. Você já não quer mais, né? Montaigne, um filósofo, ele vai dizer isso, que a partir do momento que você deixa o cru, né? Sabe o alimento cru? E você passa a comer o assado, né? Exceto por uma questão aí de gastronomia, você não volta mais. Quem que comeria aqui um bife de fígado cru? Até repugnou, né? Mas anos-luz atrás, talvez alguns indígenas, principalmente ali da América do Norte, matavam ali o gnu, o búfalo, e o fígado do bicho vinha assim, quentinho ainda do sangue, ele, eram fandangos dele, entendeu? Era a alegria dele. Não mais. Hoje nem frita cebolada às vezes a gente quer, não é? Tem gente que se vê, não gosta. Então Montaigne fala desse processo. E o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver porque nós não fomos feitos, a nossa ontologia, a nossa composição de corpo não foi feito para sofrer. A partir do momento que você compra um tênis macio, de primeira, você não vai andar mais descalço. Você não vai mais jogar bola com o pé no chão. A partir do momento que você começa a dirigir um veículo, você quer ir até na padaria aqui da Nebraska de carro, né? Você liga o carro aqui e vai ali na Nebraska. É o conforto. E isso parece uma brincadeira, mas isso está relacionado diretamente à maneira da gente ter fé. Porque Cristo, e aí tem uma palavra em espanhol que eu acho muito boa, que poderia ser usada em português também, mas perdeu bastante o uso, que é o desafortunadamente, né? Que quer dizer infelizmente, mas os espanhóis eles dizem assim, desafortunadamente. Então, desafortunadamente, Cristo chamou a mim e a você para um caminho sem fama, sem glória, sem
grife. Quando os 12 são escolhidos, certa vez eles estão disputando, escute, porque isso é a história da igreja. Eles estão disputando quem estaria reinando com Cristo. E aí eles começam: será, Flávio, que eu vou estar reinando, ou será que é você? E eles começaram a discutir. E aí teve 2 irmãos que falaram com a mãe deles, e falaram assim: mãe, vai lá em Jesus e fala o seguinte: você está muito chegada dele, né? Fez bolo de fubá para Jesus, Jesus está bem com você. Fala se eu posso estar à direita e o outro à esquerda. Quem eram esses 2 apóstolos? Deixa eu ver. Quem dá mais? Um chamava João, e o irmão de João é? Isso. Então, eles queriam estar reinando com Cristo. Sabe o que a gente quer aqui? Sabe o que todas as igrejas do Brasil, quiçá do mundo, estão falando no domingo? Cantando, esperando o quê? Reinar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Mas existe um hiato, um breve momento até esse dia. E sabe o que Jesus disse para eles? Jesus olha para eles e fala assim: vocês querem reinar? Vocês querem que no meu reino um esteja à direita e outro à esquerda? Você sabe o que é estar à direita e à esquerda do rei, irmãos? Todo mundo entende essa expressão? Essa expressão quer dizer que ele teria importância, autoridade. Estar à direita de alguém que manda, é que você manda igual ele praticamente. É isso que eles estão dizendo. Quando Jesus reinar, João e Tiago estavam dizendo: eu quero estar à direita e outro à sua esquerda. E Jesus está à destra de quem? De Deus. Eles estão até tirando a pessoa da Trindade para eles estar junto com Jesus. E Jesus fala para eles assim: se vocês querem, escute, porque a mensagem vai ser sobre isso. Se vocês querem estar à minha direita ou à minha esquerda no meu reino, vocês acham que vocês são capazes de beber do cálice que eu bebo? Qual a resposta deles? Eles pensaram: é a nossa chance. Sim. Jesus disse para eles: então, mediante o seu sim, vocês experimentarão do meu cálice. Mas compete ao Pai, e isso Jesus diz, porque ele estava no estado de humilhação ainda. Ele diz: compete ao Pai saber quem estará à minha direita e quem estará à minha esquerda. E aí Tiago é o primeiro apóstolo a morrer de espada. E João é aquele que vê todos os seus amigos morrerem, até ser isolado na ilha de Patmos. João viu a igreja ser massacrada. João viu Nero amarrar cristãos em postes, derramar piche por fogo, irmãos. Agora imagine o coração pastoral de João, vendo aquela igreja que ele plantou junto com Pedro, sendo comida por leões. Aqueles irmãos que eles converteram, sendo incendiados. Era sobre isso que Jesus dizia para eles. Então, nesse breve momento, a gente está passando do sofrimento, irmãos, para o consolo divino. Porém, a história não termina por aqui. Se fosse esta a tradição e a história cristã, seria verdadeiramente um suplício ser cristão. Mas existe um consolo de Deus. E é isso que a gente precisa estar apegado quando eu e você lançamos a mão no arado. Quando você assume um ministério, quando você assume a responsabilidade de um culto, quando você assume a responsabilidade, é isso que você está dizendo. Você vai do sofrimento ao consolo. Não vai ser só flores, não vai ser aquela vida de festas, mas será que no dia que você é empossado, talvez você seja recebido por ramos e gritos de aleluia. Mas após os ramos e os gritos de aleluia, haverá uma cruz. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
E é impossível, irmãos, e eu gostaria que houvesse outra maneira, mas é impossível seguir Jesus sem a cruz. O pare de sofrer não existirá para nós enquanto a gente estiver fazendo a obra, mas existe um consolo divino, existe um alentamento, existe um Paracletos, um Espírito Santo que vai ao nosso lado, nos suportando, nos carregando, nos direcionando, e você tira força da onde você fala: eu não sei de onde eu tirei força, mas eu estou tirando forças. Você não sabe não, você sabe sim. É o dínamos, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus vivendo no nosso coração. E por isso, agora no texto, ele diz para nós, o primeiro ponto desta mensagem, utilizando esta frase de Calvino: os sofrimentos desta vida longe estão de obstruir a nossa salvação. Ninguém vai perder salvação porque sofre, ninguém será excluído da salvação porque está sofrendo, mas, ao contrário, é este sofrimento que nos assistirá para uma grande salvação. E o primeiro ponto da nossa mensagem é que as nossas aflições nos possibilitam encorajar outros aflitos. Então agora Paulo está dizendo para nós, e Paulo ele é aquele que está vivendo uma boa vida, que está tendo uma boa carreira, que está tendo uma importância, uma relevância, e de repente o que acontece? Em uma metáfora realística, ele cai do cavalo. A carreira de Paulo tem um tombo, um lapso, uma queda, e Paulo se transforma em um deficiente visual. Então aquele que estava sendo talvez nas suas aspirações para ser o líder da sinagoga em Jerusalém, preparado por Gamaliel, talvez até assumir uma posição de sumo sacerdote, a gente não sabe, isso é especulação pastoral, mas ele cai do cavalo, se torna um deficiente visual, ele está cego agora, irmãos, e as pessoas têm medo dele. Ninguém quer levantar Paulo. Então ele fica na casa de um homem ali. Ele se torna para a sociedade da época um inválido. Então o servo do Senhor ora. Deus levanta Ananias, ele vai lá orar por Paulo. E agora Paulo entende o que é a caminhada. E ele escreve então para a igreja de Corinto, que era uma igreja como a nossa, que estava acostumada com luxo, acostumada com as coisas boas, né? Que reclamava da temperatura do cafezinho, que reclamava da marca do adoçante. Essa era a igreja de Corinto, que fazia tudo o que queria, que tinha gente muito rica, e que tinha gente que menosprezava os pobres, e que tinha pobre que era pior do que os ricos. E essa igreja está um caos, e Paulo começa a escrever para eles, e quando Paulo escreve a primeira carta para eles, eles rejeitam Paulo. Paulo vai até pessoalmente lá, e Paulo é rejeitado na igreja de Corinto. E às vezes a gente pensa que Paulo era aquele cara que ele chegava nas igrejas e todo mundo fazia, não, ele sofre rejeição. Paulo é rejeitado na igreja de Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém como judeu, os judeus falam, não manda esse cara aqui não, ele está fingindo, ele é um espião. E o que eu quero dizer para você é que às vezes você vai ser rejeitado, mesmo no seu ministério, mesmo o seu ministério trazendo salvação, mesmo o seu ministério trazendo bênção para as pessoas, mesmo você abençoando, você será rejeitado. Isso não significa que Deus não te ama, isso não significa que Deus não quer te usar, isso não significa que Deus deixou de ter uma aliança com você. Pelo contrário, é que ele diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: existe, durante este tempo em que estamos nesta terra,
corações que serão valentes, corações que não caberão num peito humano, homens que talvez sejam até indignos de pisar nessa terra. A estes homens, a estas mulheres, Deus os utilizará como uma medida, como um gabarito. E esses homens serão experimentados no sofrimento, para que aqueles homens outros, aquelas mulheres outras, que têm uma fé pequena, que são frágeis, possam olhar fisicamente para estes e entender que nas suas vidas os seus sofrimentos não são para que eles parem, mas para que eles continuem. Em outras palavras, de maneira mais clara, o que Paulo está dizendo é que Deus pode levantar eu e você nesta noite para sermos pessoas que vão sofrer, talvez até um pouco mais que os outros, para que esse sofrimento, este pote chacoalhado no nosso peito, reaja e produza um estado de espírito melhor, e aqueles que nos olharem, aqueles que nos admirarem, possam dizer: eu também posso, porque ele pôde. Eu também vou caminhar, porque ele está caminhando. Eu não vou desistir, porque ele não desistiu. Claro que o sumo sacerdote é Cristo, o sumo profeta é Cristo, ele é o exemplo máximo, ele é o que verdadeiramente, legitimamente morreu na cruz. Mas para nós a metáfora é válida. Nós temos a nossa cruz para carregar, e a nossa cruz é chamado na história da igreja, principalmente da igreja contemporânea, de ministério. O ministério é um trabalho, é aquilo que você faz para Deus, é aquilo que Deus chamou para fazer, é aquilo que, se você deixar de fazer, Deus levanta outro, mas se você fizer, você coopera com Deus. E quando você parar de fazer isso, olha, é um mistério. Se você deixar de pregar, você não vai servir para coisa nenhuma mais. Se você deixar de evangelizar, você não servirá para mais nada. Como assim, pastor? Eu não servirei para mais nada? No seu coração, o chamado de Deus permanece. Vem, vem, vem. E você vai fazendo outras coisas, vai fazendo outras coisas, mas isso não te complementa. Sabe por quê? Porque você tem um chamado, e o chamado é de perseverança. E é por isso que o bom pescador, Pedro, quando vai pescar de novo, Jesus diz para ele: não, meu amor, não, meu amado, eu te chamei para ser pescador de homem. Não adianta você pescar peixe, não vai te trazer felicidade. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não adianta mais, Pedro, não adianta mais, igreja. Você foi chamado, você pode lutar com isso, você pode protelar isso, mas Deus tem um chamado para você. E às vezes a gente quer fugir disso porque a gente sabe e sente que vai ter sofrimento. Sim, vai ter sofrimento, sim, porque cruz é sinônimo de morte, e não há como você experimentar da morte sem sofrer. Não há como você experimentar dos sofrimentos sem que isso lhe cause dor. Não há como você trabalhar para Deus sem que o seu coração seja mexido. É como se Deus tivesse essa maneira de nos moldar. É como se Deus tivesse essa ferramenta especial para mexer com a gente. E toda a dureza, toda a inteligência, toda a compostura que você tem, ela será alterada diante de algum sofrimento, diante da emoção fragilizada, diante da perda. Então Deus trabalha nesse aspecto onde as nossas aflições, irmão, nos possibilitam encorajar outros. Então, enquanto você estiver sofrendo, e é isso que o outro Tiago, não o Tiago morto à espada, o outro Tiago, ele vai dizer na sua carta, ele está dizendo assim, glorifiquem a Deus, agradeçam a Deus quando vocês passarem por várias aflições e provações, porque isso significa que Deus está usando você, isso significa que Deus tem escolhido você. E aqui a gente não está falando, eu comecei com a ideia do conforto, claro, que a geração nos proporciona, a tecnologia,
e este não é de maneira nenhuma um discurso contrário aos benefícios de uma tecnologia, mas é para que nós tenhamos a percepção enquanto igreja, que Deus pode escolher você hoje para sofrer. Você pode ser essa alma sofredora. Pastor, que mensagem é essa? Essa é a mensagem bíblica. Ele falou assim: matarão o pastor e as ovelhas. Ninguém prega isso, irmão. Só maluco. Então ele está dizendo que chamou você para sofrer, pastor? É. Mas porque o nosso sofrimento está correlacionado, ligado a alguém. Talvez você precise sofrer para que seus filhos entendam. Talvez você precise sofrer para que seu vizinho entenda. Talvez você precise sofrer para que seus pais entendam. Talvez você precise sofrer o sofrimento de uma cruz de Cristo para que alguém seja salvo. Então eu quero tirar você do comodismo natural que nós somos acostumados e colocar num posicionamento em que você tem que se sacrificar. É preciso sacrifício para estudar, irmãos. É preciso sacrifício para você falar de Deus. É preciso renegar-se a si mesmo. O melhor, como diz os bons paulistanos, é meter o louco. Porque quando você mete o louco, é loucura. E aí, em Provérbios está escrito assim: encontre-se o homem com a ursa perdida das suas filhas, mas não com um homem no dia da sua loucura. Porque um homem no dia da sua loucura vai cruzar a fronteira de um país para outro, vai sequestrar bebês e idosos e vai degolá-los, porque o que está no coração desse homem louco é as obras do maligno e do inferno. Mas se você se submeter à boa vontade de Deus, você pode sofrer para salvar vidas. É o que Paulo está dizendo para nós, as nossas aflições. Se você está aflito, Deus tem um propósito nessa aflição. Agora existe, só um parênteses que eu coloco aqui, eu não vou julgar as suas aflições, mas existe a aflição do tolo, e existe a aflição do sábio. A aflição do tolo é aquele que, por exemplo, ele faz a tolice. Ele sabe o que deve evitar e não evita. Não é essa a aflição que a gente está falando. Eu não estou falando de aflição de uma pessoa que sabe, por exemplo, que ele não deve beber e dirigir o carro, e ele enche a cara, dirige, atropela pessoas, bate o carro. Não, essa aflição é a tolice. Eu estou dizendo de quem está correto, vivendo a lei de Deus, orando, e mesmo assim está aflito, mesmo assim vê as coisas se avolumarem e tomarem uma proporção que talvez ele não consiga controlar. É este tipo de aflição que eu estou falando. É isso que Deus quer. É isso que Ele está dizendo para nós. E no ponto 2, ainda seguindo, Ele diz assim: pois, versículo 5, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Então, a sobrecarga da aflição do discipulador ensinará a paciência ao discípulo que sofre. E a igreja é feita de comuns. A igreja é feita de discípulos e de discipuladores. Quando eu e você aceitamos ao Senhor Jesus, alguém será o nosso exemplo, que nos ensinará a orar, que nos ensinará a palavra, que nos dará a condução. E a partir do momento que você começa a subir esse degrau da fé, de uma maneira que você agora sabe 1, 2, 3 versículos, que agora você sabe que quando você está em aflição, você tem que orar, e imediatamente Deus colocará em seu caminho pessoas para que aprendam isso. O cristianismo se dá do discipulado. Talvez Deus poderia mandar anjos para converter os pecadores. Talvez Deus poderia mandar aqui uma legião de anjos nesses bairros aqui para convertê-los do pecado.
Aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui na Humberto Castelo Branco 244 para falarmos de Jesus àqueles que precisam de salvação. Quem será salvo está nas mãos de Deus. É Ele que conhece os eleitos. Nenhum de nós conhecemos quem é eleito de Deus e quem é réprobo. Mas nós temos a convicção que nós temos que pregar o Evangelho. Por isso ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o seu mundo começa ali na sua casa. Pregue para os seus filhos, pregue para o seu cônjuge, pregue para quem você precisar. Porque uma vez que ele se converta, ele alcançará a vida. E aí essa pregação se faz também com o discipulado. Se eu digo para você aqui, irmão e irmã, olha, nós devemos seguir a palavra de Deus, eu preciso também segui-la. Então o discípulo é esse que segue a Jesus. E quando eu e você fizermos discípulos, quem os nossos discípulos nos seguirão? A nós mesmos. Então forma-se essa fila indiana. Eu nem sei porque tem esse nome, mas forma essa fila indiana: Jesus, apóstolos, discípulos, 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 discípulos. E Jesus vai e os discípulos vão também. E é por isso que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Porque o mestre está sempre junto dos seus discípulos. Então por isso que a gente diz que Jesus está aqui, porque nós seguimos aos passos dele. E ele diz então que essa sobrecarga de aflição, e de repente eu e você estamos passando coisas, estamos aflitos e não sabemos o que fazer, e muitas coisas estão apertando e comprimindo o nosso coração, e isso é para que a gente entenda, é para que a gente compreenda este jogo da vida, esta relação, e possa depois ensinar aqueles que vêm depois de nós. É aquela questão que talvez, imagine você, Max Lucado, ele dá um exemplo em um dos livros dele, falando sobre a graça, e ele diz assim: imagine que a gente fosse fazer aqui uma disputa de futebol, aquele, como é que chama aquele? Rebatida de trave, né? Então os homens aqui devem conhecer isso, para as mulheres que talvez não conheçam, é isso, tem que ficar chutando a bola na trave e dar os pontos. Então quanto mais você acertar ali no travessão, lá você ganha mais pontos. Aí imagina que a vida nossa é esse jogo de rebatida. Só que imagina que você então tivesse ali o Cristiano Ronaldo, o Messi, e eles escolhessem você. Vem para o nosso time. E é uma chance de cada um, e vai aí até fazer os pontos. Aí vai lá o Messi, manda na forquilha, pum, Cristiano Ronaldo na forquilha, pum, você, bicudo para fora. Tranquilo. Estamos com 7 pontos. Está entendendo? Está entendendo onde eu vou chegar? Então se você está do lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? Então monta aí a dupla, né? Vamos montar a dupla aqui. Uma dupla, Cristiano Ronaldo, Messi, Pastor Vandes, que eu vou ficar nessa turma, é meu direito, tá? Do outro lado vai ser Daniel, Cleberson e Eclésio. Olha aí. Eu, Messi e Cristiano Ronaldo contra Daniel, Cleberson. Quem vocês acham que vai ganhar? Vocês teriam um palpite? Cristiano Ronaldo. Exatamente. Porque ele nem falou Pastor Vandes, ele falou Cristiano Ronaldo. Pastor Vandes, lixo, né? Então é isso. Então é essa a ideia do discipulado. Você sofre para que você possa suportar o outro e falar: fica tranquilo. Porque se colocasse ali, né, coitado, né, coloquei vocês em maus lençóis. Aí o Daniel vê o Messi Cristiano Ronaldo: ah não, pastor, eu não vou nem brincar, não vai dar, né? Então é isso, eu estou brincando com os irmãos para vocês entenderem. Se a gente estivesse com Paulo e com Jesus, morando na nossa casa, passando pelos governos aí, passando pelas inflações, talvez a gente pode pensar agora, pense comigo, imagina, Jesus e Paulo estão morando com você ali. Talvez você pode pensar assim: eu acho que eu iria melhor. Se você pensou que sim, você tem Jesus e Paulo com você. É só você convidar eles para andar com você. E à medida que você andar com Jesus e Paulo, você vai aprender
E você vai ser igual Jesus e Paulo. E aí você vai falar assim: fica tranquilo, caminha comigo, você está comigo. É o que Paulo está dizendo aqui. Pois quanto mais sofrimentos por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. A primeira sova que Paulo leva, o primeiro arranca-couro que ele toma, ele deve ter se assustado, irmãos. Rapaz, eu me converti para tomar tapa na cara? Mas depois, quando ele está lá na prisão com o tal de Silas, quanto mais aflição ele recebeu, mais encorajamento de Cristo ele recebeu. E isso encorajou eles tanto, irmãos, mais tantos, que o que eles começam a fazer? Cantar na prisão. Tem crente que não canta nem na igreja. Os caras apanharam de arrancar a pele das costas, irmão. Hoje em dia na igreja eu acho que, talvez vou falar até dos pastores para não chegar em vocês, acho que nenhum pastor aguentava isso, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E eles tomaram aquelas lambadas lá e as costas abriu. E você acha que eles não ficaram com raiva? E vocês acham que eles não odiaram? E vocês acham que eles não queriam matar aqueles homens? E você acha que depois da 30ª chibatada eles já não estavam nem sabendo onde eles estavam, irmãos? Mas quanto mais eles sofreram a aflição, mais o encorajamento de Cristo. E já era, diz a Bíblia, por volta de meia-noite. Eles tinham apanhado, estavam cansados, e eles começaram a fazer o quê? Louvar a Deus. E hoje eu e você olhamos isso, e o que isso faz com nós? O que isso produz no crente verdadeiro? Porque tem gente que está ouvindo isso e não é crente, e ele não vai entender. Isso só está sendo pregado para ele ouvir, e lá no dia ele ser colocado como um vaso de desonra e ir para o inferno com legitimidade, falando: você ouviu, não creu. Mas você que é crente ouve essa palavra e você fala: meu Deus, esses homens apanharam que rasgaram as costas, e eu não quero vir num culto, porque está sol, porque está chovendo. Você está entendendo como há uma inversão de valores no cristianismo? E é isso que a Bíblia fala. Há um sofrimento que a gente tem que experimentar, sim. Há algo que a gente vai ter que fazer, sim. Há uma perda que a gente vai ter que ter. E é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque quanto mais eu e você sofremos, quanto mais eu e você perdemos por Cristo, mais Cristo vai nos dando o quê? Encorajamento. E eu tenho certeza para vocês, com todo respeito aos irmãos que passam e sofrem essa doença, o mal do século é a depressão. Isso é da Organização Mundial da Saúde. E eu não quero dizer isso aqui para menosprezar a depressão, mas eu estou dizendo assim: muitas vezes a escapatória da depressão é compreender que o sofrimento de Cristo vai te dar encorajamento. É quando você para de olhar para baixo e você começa a olhar para o alto, e você fala assim: não é possível que isso está acontecendo, não é possível que a igreja não vai, não é possível que está... E Deus vai te encorajando: vai, meu filho, vai. E aí você faz uma reflexão na sua vida e você entende que a sua leve e momentânea tribulação é peso de glória. Ah, irmãos, como é difícil a gente compreender as coisas do reino, como é fácil a gente ir pelos ventos de doutrina. E eu estou terminando esse sermão, e ele diz assim: o consolo de Deus só existe para aqueles que participam do sofrimento. E aí Paulo vai dizer assim: mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, para que isso serve? Escute, por que você está sofrendo e está aflito? Por Cristo. É para o encorajamento e a salvação de vocês. É para que vocês entrem no céu. Porque se dependesse de nós, irmão, ninguém entra no céu. Nem jovem, nem adulto, nem idoso, ninguém entra no céu. Então isso é para vocês aprender e ter pelo menos o passe. É para ter o carimbinho do Play Center para você entrar no parque.
Então ele diz: pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Então, quando você olha para Paulo, para a vida de Paulo, e vê que ele tomou a chibatada, você é encorajado a entender que na sua vida talvez você nunca levará uma chibatada, mas você pode cumprir com a obra. Você pode vir nos ensaios do louvor, sim. Você pode vir nos encontros de homens, você pode vir no encontro de mulher. Você pode. E o poder é essa possibilidade, porque você também não pode. Você também não pode, eu não posso. Sim ou não? Sim. E o último do consolo para nós é isso, verso 7. E ele diz assim: temos firme esperança. Temos firme esperança. A esperança de Paulo é insólita? Não, é firme. De que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Então, a gente vai desse sofrimento com Cristo, tendo essa certeza, que assim como a gente sofreu para Jesus, nós também vamos receber esse encorajamento, esse empoderamento de Deus, esse poder do Senhor. Até quando, pastor Wanderson? Até o dia final. Como dizia aquele hino de crente, que a gente não canta mais, né? Quando Cristo, sua trombeta, lá do céu, quando se fizer chamada, eu vou estar lá. Você é com você. Está entendendo? Então, enquanto não tocar a trombeta, há um sofrimento, há um dia de ensaio na véspera do feriado, há um texto bíblico para ser lido, há um grego que precisa ser aprendido, há um sorriso que tem que ser dado, há uma expressão no rosto que tem que ser modificada. E a gente vai ter que achar um especialista aí de trabalhar a expressão facial, porque tem uns irmãos que tem cara de, né, limão pingado, né? Então a gente tem que achar alguém para fazer aquelas massagens. A Cássia mas ele não é mal pessoa, não. Estou dizendo assim, é a cara. Né? Eu tenho um tio que é o tio Elias. O tio Elias é acho que um dos melhores tios que a gente tem, mas você vê ele, você não dá nem bom dia. Então até isso a gente tem que trabalhar, a expressão corporal. Visitante chegou na igreja, você está aqui, ó, parecendo o gárgula da Notre Dame. E a gente ora que pegue fogo mesmo nas catedrais, porque se acabar a catedral, o povo vai para a rua. Então a nossa oração é: queima mesmo, Jesus, queima a catedral, queima, para nós com fogo santo. Então até isso a gente tem que trabalhar, porque quando a gente entender isso, então a gente está entendendo que esse sofrimento que eu e você passamos, irmãos, que não é causado pelo outro ser humano. Vocês estão entendendo isso? Você não sofre porque o outro é ruim. Você está sofrendo porque existe um adversário e uma batalha. E quando mais você sofrer, mais você é exemplo para alguém, mais você é referência para alguém. Você quer ver agora, para a gente terminar, e o Ministério de Louvor já pode vir à frente aqui? Então, eu conheci um irmão chamado Neuber. Eu não vou contar a história que eu não vivi, não. Poderia, tem um monte muito bacana também, mas eu vou contar a história que eu vivi. E esse Neuber, ele vai ser missionário na China. Só que ele não vai, não sei se os irmãos sabem, a China tem uns lances assim bem estranhos. Tem uma China que é beleza, você pode fazer até evangelismo, você pode ter até a igreja lá se você tiver de acordo com as leis lá do país. Mas ele foi para a China comunista mesmo. Ele foi num lugar onde nem falavam mandarim, eles falavam cantão, se eu não estou falando a pronúncia errada. E chegando lá, ele conta esse mistério. O Neuber estava comigo e ele era da Jocum São Paulo. E ele falou: meu irmão, e a gente, o que a gente fazia? Qual que era o ministério do Neuber? O Neuber pegava a Bíblia, um pouquinho de Bíblia, essas Bíblias igual do Gideon, que a gente vê aí nos hotéis, né, e nas escolas,
E ele pegava a mochila, colocava uma mochila o tanto que ele conseguia carregar, tipo um carteiro, 30 quilos na mala, e ele ia pedalando, né? E ele chegava nesse lugar e ele fazia o quê? Ele dava essa Bíblia em cantão, nessa língua deles. Só que isso é proibido, sabia? Ele não podia fazer isso. E ele era estrangeiro. E ele falou para mim assim: Wanderson, na época eu não era nem seminarista nem nada, era um crente mais ou menos. E ele falou assim: Wanderson, sabe qual que era o meu maior medo? Não era eu apanhar, porque ele ia apanhar, mas era eu perder as Bíblias, porque era muito difícil ter as Bíblias. Então ele falou: apanhar, eu sou estrangeiro, eles não vão me matar, não podia matar, mas ia apanhar. E aí, certa vez, o Neuber está numa das fronteiras e tinha uma barreira policial, igual essas para pegar bebum aí, que a gente tem nas avenidas. E o que acontecia? E ele estava com a mochilinha de Bíblia. Aí ele falou: perdi as Bíblias. Aí ele falou assim, naquela hora eu falei assim: Senhor, ele sofreu, né? O Senhor sabe que eu não estou aqui para brincar, que eu não saí do Brasil, lá de São Paulo, eu vim aqui cumprir a sua missão, mas se hoje é o dia de encerrar a missão, amém. E ele já se preparou. Ele disse que ele era muito engraçado, e ele falou assim: eu já me preparei. Eu falei: será que vocês vão quebrar meu dente? Será que eles vão quebrar minha perna? Será que dói muito? E ele começava a orar: Deus, não deixa eu sentir dor. E aí ele disse que era essa sacola, mais ou menos esses 30 quilos. E o cara pegou e falou para ele assim, ele não falava muito a língua, mas falou, né? Um pouco de inglês, um pouco de chinês, falou: abre a mala. E ele abriu. E ele só via a Bíblia. E ele disse que o cara pegava a Bíblia, olhava assim e colocava dentro da sacola. Abria a Bíblia e colocava dentro da sacola. E ele não entendia, o cara falando, só que ele falava outra língua, ele não sabia. E aí ele começou a ficar com medo, se preparando, e aí daqui a pouco o sofrimento dele foi se transformando em coragem. Porque o cara mexia e não via a Bíblia. E ele disse: isso é testemunho real, irmão. Que o cara abriu assim, falou: por que você tem tanto livro? Aí ele falou: porque eu vou naquela comunidade ali. Aí ele se encheu de coragem e vou entregar para eles. Ele não sabe que livro o cara viu, mas o cara não enxergou a Bíblia. E o cara falou: você vai entregar livro para eles? Vou. Então pode passar. Naquele dia, o sofrimento do Neuber foi transformado em coragem. Eu não sei mais onde ele está, eu perdi o contato com ele. Mas ele me deixou uma lição: que quando a gente tem convicção de quem a gente serve, a gente vai até o fim e deixa as consequências por Deus. Porque ele se preparava para apanhar, para ter as pernas quebradas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o chinês é um povo muito assim, né, bravo, ignorante. Então ele preparava para ter a maior surra da vida dele. E Deus transformou o que seria a maior surra do missionário no maior testemunho de vida. É sobre isso que Paulo está dizendo. Deus transformou a maior surra de Paulo no maior testemunho, que as igrejas hoje cantam canções, às vezes até com um pouquinho de hipocrisia, me perdoe falar, mas às vezes a gente canta que Pedro e Silas louvavam, irmãos, e não pode fechar o tempo, a gente não quer nem saber de louvar a Deus. Pastor Wanderson falou uma coisa para mim, eu já estou magoado. E eu me magoo assim também com os outros, e eu também sou assim, não sou melhor que você, mas não é assim que a gente deve ser. A gente deve ser como o quê? Como Cristo. E Cristo disse para nós: o meu Pai sempre trabalha até agora, e eu também. E enquanto Jesus esteve nessa terra, Ele trabalhou por nós. E quando Ele foi recebido nos céus, Ele intercede por nós até o dia que Ele retornará. Então o meu desafio para você, irmão crente, dessa noite, cristão, é para que você entenda que quando você lança a mão no arado, a voz do Senhor encoraja você a prosseguir. E a voz do Senhor está dizendo para você hoje, que é do sofrimento ao consolo. Você está sofrendo agora, mas vai ter um consolo amanhã, vai ter um encorajamento amanhã. Perdeu condições financeiras, perdeu emprego, perdeu família, não se preocupe, se você está no caminho com Cristo, vai chegar um dia do consolo. É isso. Talvez você pensava que o seu plano era de alguma maneira desse jeito. Deus mudou os planos.
Deus destruiu seus sonhos para que você sonhasse sonhos maiores, para que você obtivesse coisas maiores, para que você fosse exemplo de discipulador para os discípulos que Ele quer dar para você. Diante dessa palavra, eu quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos louvar ao Senhor agora, entendendo que Deus tem nos chamado, que Deus tem confiado para nós, sim, um período de sofrimento, mas que será substituído em algum momento por consolo. Se eu contasse a história de um Neuber que ficou o tempo todo deitado na rede tomando água fresca, não empolgaria você em maneira nenhuma. Se eu falasse para você, irmãos, eu conheci o Neuber. O que o Neuber fez, pastor? Ele passou os dias todos dele na piscina, tomando Coca-Cola gelada com gelo e limão. Isso não te empolga, né? Mas quando você ouve que ele ia tomar um verdadeiro pau do chinês, e o chinês não viu a Bíblia, isso fala, meu Deus, nosso Deus é grande. Deus quer construir histórias para mim e para você, mas a gente precisa entender que a gente vai passar por leves e momentâneas tribulações. Cantemos ao Senhor e depois eu volto para orar com você. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu. Eu quero orar com você agora. Antes de orar, como a gente está falando de ministério,
a Bruninha ter feito um excelente trabalho aqui, que é o Ministério de Dança para as meninas. E nós já temos, ela me deu essa notícia, eu fiquei muito feliz, 9 meninas fazendo a dança. A maioria não é membro dessa igreja. Nós temos o judô também que está acontecendo aqui. A maioria não são meninos daqui, irmãos. Por que você fica alegre, pastor? Porque a obra alcançando quem precisa ser alcançado. Aí a Bruninha vai fazer pastéis aqui agora, e ela vai vender a R$8 esses pastéis, com um refrigerante ou suco. Cadê o Danilo? Hoje era para o Danilo vir. Então, se você quiser cooperar com a obra, é só você vir até aqui no fundo, tá? Pedir um pastelzinho, um copo de suco ou de refrigerante e pagar R$8, né? E assim você ajuda ela a ela comprar esses utensílios. Como é que chama o negócio? Asaflex. É para ela ficar igual uma borboleta aqui. Outro dia ela girou aqui, eu falei assim, misericórdia, Deus, não deixa isso bater na cara do pastor não, né? Mas ela é habilidosa, é eu que sou medroso mesmo. Então, se você puder, quiser cooperar com isso, você não é obrigado, mas ajude ela se você puder. Um pastelzinho de queijo ou de carne, R$8, já garante a janta hoje. E agora nós vamos orar para que aqueles que estão sofrendo aqui experimentem encorajamento e consolo. E eu quero orar com você assim: ó Deus, trino, excelso, soberano, a nossa vida é como um vapor, Pai. Hoje nós estamos e amanhã não existimos mais. Que neste ato o Senhor nos ajude a alcançar a grande salvação e nos use para sermos encorajadores daqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Que as aflições que nós temos passado, que os sofrimentos que temos sentido na pele, ainda que sejam sobrecarregados em nós, possam servir para que aqueles que miram em nós, que se espelham em nós, possam ser, ó Pai, pacientes no período que eles passarem por aflição. E que nós, ó Pai, que estamos sofrendo, também tenhamos paciência, olhando para o Senhor que sofreu pacientemente a cruz. Como uma ovelha muda, o Senhor foi para o matadouro e experimentou a morte da cruz. Que nós aprendamos a ser humildes e mansos como o Senhor. Nos ajude, Pai. Sê conosco, sê com esta igreja, sê com os ministérios, com os trabalhos. Se alguém aqui que ainda não faz nada para Ti, Deus, que o Senhor o chame, que o Senhor o incomode, que ele não precise, ó Pai, de um café com o pastor, de uma visita pastoral, que o sumo pastor possa visitá-lo ainda nesta noite e levá-lo ao ministério que o Senhor dará, porque o ministério não pertence à denominação, não pertence à igreja, o ministério é do Senhor, e o Senhor nos chamou com uma grande convocação, e por isso nós te agradecemos e nos empenhamos em servir ao Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá, pode segurar um pouquinho. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as doces comunhões e o consolo do Espírito Santo sejam todos vocês agora, sobre todos aqueles espalhados sobre a face da terra, e que haja paz em Jerusalém, e que Cristo volte a nos buscar. Você diz? Amém.